Assim, daí eu fiquei pensando, eu escondi, daí eu fiquei pensando, nossa, o que que leva uma pessoa a criar uma fanfic assim na cabeça só porque ela não gostou do conselho. Em vez dela fazer assim, né, passar o short e pro próximo, ela criou uma fanfic na cabeça dela. É um homem, né? Claro, um homem fazendo isso na internet. Com uma fanfic na cabeça dela pra invalidar o meu conselho, que nem precisava validação, né? É só uma coisa que eu botei na internet. E eu tenho uma história de sábado. De sábado, a minha irmã de São Paulo está visitando meus pais aqui, ela tá aqui, né? E sábado, então, foi eu, minha irmã, a minha esposa, a minha filha, o meu pai, a minha mãe, a almoçar no restaurante top lá em Gramado. Gramado não. Gramado não, é São Francisco de Paula, uma cidade do lado de Gramado, uma cidade que meu pai morou durante a infância dele. Enfim, é uma cidade um pouco menor que Gramado, menos hypada que Gramado, mas esse restaurante já tá mais hypado assim, já tô vendo que tá mudando também a cidade, mas enfim. E daí nesse restaurante tinha um gramado, enfim, daí no final do almoço a gente comeu um almoço que tem até uma história, o cara vem na mesa e conta a história do prato que os indígenas dos Andes faziam daquele jeito, a carne, enfim, muito legal, muito massa. Muita experiência muito legal. E aí, no final, a gente foi no gramado, a Marininha botou pela primeira vez o pé na grama, a gente filmou, a gente ficou pensando, nossa, imagina daqui a 20 anos a gente voltar aqui e contar pra ela, ó, Marina, aqui foi onde tu botou o pé na grama a primeira vez, daí mostrar o vídeo, enfim. E daí nisso, logo depois disso eu recebi um comentário no YouTube. Se você começar a encher o saco, começar com palhaçada, com brincadeira, eu falo com você fica na sua. Enfim, o vídeo do YouTube era um short que eu cortei uma parte da live do vídeo que eu falava, dava um conselho, né? De antes de casar, morar junto com a pessoa e antes de morar junto com a pessoa, eu morar sozinho também, pra se conhecer, depois pra conhecer a dinâmica com a pessoa e só depois casar no papel. Esse foi um conselho que eu dei. E daí um infeliz lá que eu até bloqueei ele do canal do YouTube já, postou assim, como é que ele botou? Ele botou assim, Nossa, nunca saiu do quarto, vive com a mãe, não é casado, não faz nada da vida e fica dando conselho na internet, só podia ser do sul mesmo. e eu tava lá em São Francisco de Paula com a minha família, aproveitando a vida. E daí eu fiquei pensando o que primeiro eu queria responder o cara, eu disse, não vou responder, eu vou só vou só esconder ele do canal, né? Ele até consegue ver as coisas, ele ainda consegue comentar, mas ele não consegue, não aparece, né? E assim, daí eu fiquei pensando, eu escondi, daí eu fiquei pensando, nossa, o que que leva uma pessoa a criar uma fanfic assim na cabeça só porque ela não gostou do conselho. Em vez dela fazer assim, né, passar o short e pro próximo, ela criou uma fanfic na cabeça dela. É um homem, né? Claro, um homem fazendo isso na internet. Com uma fanfic na cabeça dela pra invalidar o meu conselho, que nem precisava validação, né? É só uma coisa que eu botei na internet. Eu fiquei pensando, deve ser um cara que ele deve ter certeza que, tipo, se uma mulher morar sozinha, ela não vai querer morar com ele. Se uma mulher morar com ele antes de casar, ela não vai querer casar com ele, entendeu? Ele se sentiu ofendido, a identidade dele, ele quis criar uma fanfic. E é uma coisa que eu tenho notado muito no Bem-vindo à Internet, mas não era assim. Eu produzo conteúdo faz tempo. Não era assim. Esses dias eu postei no. Eu fiz um YouTube pro Versus do Roger também, né? Até quero botar aqui depois na tela pra quem entrar e quiser ir atrás. Esses dias eu postei um vídeo requentado do meu. Eu lendo um poema com o banquinho, enfim, os vídeos dos banquinhos. E. Eu lendo um poema na frente do espelho com o banquinho. E daí uma mulher comentou assim: ah, vai lavar a louça.
Eu também escondi ela do canal, daí e eu fiquei pensando, mas a minha louça tá lavada, é um vídeo. Tanto que nem tem tempo de fazer o vídeo novo, eu tô requentando um vídeo antigo. E ela tá. Em vez de passar, ela. Enfim, eu fico pensando quão difícil deve ser a vida dessas pessoas. Eu vou fazer um comentário padrão, assim, eu acho. Eu fico triste com isso porque trabalhar com edição é depender de Instagram e blá blá blá, é sério. Eu tô sem saco pras pessoas online esses dias. Mano, eu vi um vídeo falando disso. Eu acho que a pessoa se sente ofendida, de repente, sei lá, essa mulher olhou eu lendo um poema e de repente ela queria estar, de repente, aproveitando a vida, a poesia da vida, ela não consegue e aquilo entra em conflito. O cara viu eu dando um conselho sobre morar sozinho, ele não consegue morar sozinho, ou sei lá, no final é sempre um reflexo da pessoa, né? A pessoa se odeia e ela tem que atacar outros online, mesmo que seja coisas mais banais possível. Eu não tava falando de política, eu não tava falando de dinheiro, eu não tava falando de nada, assim, nenhuma coisa ideológica, não. Eu tava dando um conselho de vida ali. E é isso, a pessoa tá comentando que eu não saio do quarto. E ela que tá assistindo no YouTube uma coisa que tá fazendo ela ficar engatilhada em vez de só ir pro próximo vídeo comentando. Então eu tenho quase certeza que deve ser um cara que fica no quarto só olhando vídeo no YouTube, que um cara que deve ainda morar com a mãe, um cara que sabe, de novo, que se ele for morar, ele não consegue morar sozinho porque ele se odeia, ele não gosta da própria companhia, e ele sabe que se uma mulher morar sozinha, ela não vai querer morar com ele, e se eles forem morar junto, ela não vai querer casar com ele. Vamos ver o vídeo aqui, peraí, deixa eu abrir aqui. Internet e apatia. Boa, deixa eu dar um pause aqui. Vamos ver. As pessoas estão tão online que elas não perceberam que se tornaram ruins. Não é normal você comentar a aparência de um desconhecido. A partir do momento que você publica algo na internet de maneira pública, você está aberto a comentários. A questão é que as pessoas estão sendo cruéis sem nenhum motivo. É uma coisa assim, nossa. E daí teve outro episódio essa semana também, que depois eu comento mais um pouquinho, que eu não posso esquecer de comentar. Passam tanto tempo sendo escrotas que elas nem percebem mais que estão sendo escrotas. Elas acham que isso é um comportamento normal. Quando algum vídeo meu viraliza, eu recebo comentários falando literalmente pra eu me... Se a imagem de alguém te incomoda tanto ao ponto de você sentir uma necessidade absurda de fazer um comentário xingando ela, procure ajuda. É isso que eu tava falando, né? E tipo, eu concordo plenamente. Porque a pessoa tá fazendo um reflexo do que ela é. Ela oferece o que ela tem, né? E aí eu vou criar um comentário padrão disso. E realmente, falando alguma coisa assim, olha, esse comentário é um comentário automático, detectou, sei lá, alguma coisa assim. Vou botar até como se fosse um robô botando só pra zoar mais um pouquinho a pessoa. Esse comentário é um comentário automático? Ele detectou uma pessoa que se odeia, uma pessoa que não está bem com a vida. Por favor, busque ajuda. Você é importante. Sei lá, alguma coisa assim, sabe? Porque eu gasto um pouco de tempo ainda pensando o que eu vou responder pra essa pessoa. Mas não, agora eu só vou ter um comentário padrão e eu vou copiar e colar e pronto. E daí se ela responder, eu vou postar o comentário padrão de novo. Enfim. Falar sobre a aparência de alguém diz muito mais sobre como você se enxerga do que como você enxerga ela. Nossa, gente, eu não sei fazer delineado. Fica claro que você é inseguro. Tá tudo bem você ter problemas com você mesmo, sabe? Só não faça disso o problema dos outros. Muito bom. Nossa, gente, ficou babado, né? As pessoas... Muito bom. Adorei essa frase. Talvez eu vou copiar essa frase. Não vou copiar, não. Gostei desse conteúdo.
tipo de pessoas que eu jamais seria amigo. Depois eu vou dar um follow. O que eu ia falar? E daí esses dias também teve um outro cara que eu, enfim, quando tem vídeo meu falando mal de macho, sempre aparecem uns machos sentido da vida, né? Eu nem dou muita treta. Às vezes penso que é só a carência, a necessidade de atenção e aí deixo no vácuo. Nunca fui atacada. Eu acho que é um pouco de carência, mas eu tenho muita essa coisa de professor, né? Eu queria educar a pessoa. E daí esses dias eu postei um vídeo sempre no shorts. A pessoa sempre olha o shorts porque ela não consegue assistir o vídeo maior, né? Eu falando sobre a misoginia na juventude e tal, e daí eu trouxe uma notícia, e daí na notícia tinha um comentário de uma professora que foi vítima de misoginia pelos alunos. E daí um cara comentou no vídeo, eu sou professor, isso é normal, eu também sou zoado na escola. E daí eu disse pra ele, não é normal. Não é normal usar humor misógino, né? E daí ele quis ficar discutindo, não, que era normal, era... daí eu disse, cara, não precisa criar desculpa pros guri. Tu pode ser um professor que dizer assim, não é normal. Ele disse, não, mas a gente tem que educar, mas é normal. Eu disse, tá, mas se é normal, tu precisa... E não fazia nenhum sentido o que ele tava querendo argumentar, ele começou a botar umas palavras difíceis no meio, e daí eu fiquei, tá, cara, não vou gastar mais tempo contigo, vou guardar essa energia pra se algum dia um professor, filho da assim, aparecer na vida da minha filha e eu vou ter que gastar energia com ele, daí não contigo na internet. Sim, e daí é isso. Daí o vídeo é uma professora falando que a Mari botou ali os homens só comprovando a crítica desses vídeos. A crítica do vídeo era: a professora disse que recebeu uma piada machista. E dela perguntou pras meninas: vocês reconhecem isso como machismo? E as meninas, sim, a gente reconhece, a gente é vítima desse tipo de coisa todo dia. E os meninos, não, bibibi, blá. E daí no fim o comentário do cara só foi uma prova do que o vídeo era. Que as mulheres, elas reconhecem machismo desde pequenas, desde crianças, desde jovens, e pros caras chegar numa reflexão assim, não, mas isso não é normal, é muito difícil. Inclusive pra um cara que está dentro da sala de aula enquanto professor, não só enquanto aluno. É comum, mas normal. Talvez isso que ele quis dizer, entendeu? E daí depois eu fiquei pensando, acho que esse cara só se expressou mal. Mas daí, assim, tu ser professor e tu se expressar mal desse jeito na internet, então como é que tu tá lidando com isso na sala de aula? Eu tenho certeza que deve ser um professor que deixa essas piadinhas passar, e as meninas devem odiar ele, e os guris devem achar ele super legal, por isso eles zoam o professor também. E daí, no caso, ele tá sendo zoado, ele é a piada, né, o alvo da piada, e ele tá achando que ele tá arrasando. Ele é uma coisa que eu aprendi o nome esses dias também. Nossa, tô juntando várias coisas que eu aprendi que aconteceram esses dias. Ele é, em inglês, o que eles chamam de low-cal, uma pessoa que tá tentando ser séria. Sabe aquela pessoa que faz um comentário sério e todo mundo fica, nossa, que idiota, e começa a rir? Low-cal. Homem só respeita homem só defende homem. Impressionante. Sim, é difícil tu chegar E, de novo, não estou exaltando o que eu estou falando, porque meu pai fez esse movimento quando ele era jovem pra mim, então pra mim foi muito fácil. Pro meu pai foi mais difícil. E pra tu fazer isso é difícil mesmo. É difícil. Nunca é culpa deles. Vou fofocando, tô adorando. E daí eu fico nessa desses comentários no YouTube. Eu vou simplesmente ter uma... Eu vou ter que ter um comentário padrão pra quando eu faço o vídeo e vir uma pessoa atacando do nada. E daí vai ser isso. Esse é um comentário automático que detectou uma pessoa que se odeia. Por favor, procure ajuda. Você é importante. E um pra quando vem homem defender homem nos meus vídeos. E meus vídeos que trazem alguma coisa pra refletir sobre misoginia, machismo, são os que mais tem dislike também no YouTube.